Caraca, moleque! Olha eu aí de novo para mais uma videoaula para vocês. Espero que vocês aí estejam gostando de todos os vídeos. Tem muito mais esperando por vocês, tá bem? O tema da aula de hoje vai ser transformações químicas. E como você sabe, é um tema muito importante para a química que você vai usar em todos os anos de estudos, tá bom? Cai muito em vestibulares, vai ser um tema muito interessante para você. Então pega aí papel, caneta, desliga as distrações e vamos embora. Vamos lá. Primeira coisa, quero explicar para vocês o que é uma transformação química, certo? Transformação química acontece quando há mudança de composição, certo? Qualquer mudança que há na matéria, você pode chamar isso de transformação, ok? Só que transformação química, diferente da transformação física, ela muda a composição. Então, as substâncias que você tinha no começo, você não vai ter no final, tudo bem? Pega o exemplo aqui de uma folha de papel. Tem uma folha de papel. Se você pega uma folha de papel e rasga, você continua ali, formou um processo, só que você continua tendo papel. Não mudou a característica. A composição vai ser a mesma. Isso aqui continua sendo papel. Papel amassado, eu apliquei uma força sobre ele, porém ele continua sendo papel. Não mudou a característica, certo? Para que haja uma transformação química, por exemplo, eu poderia colocar fogo nesse papel. Você ia ver que ia ter alguma mudança, ia ter uma mudança de característica. Os átomos iniciais eles iriam se reorganizar formando outra substância, certo? Os átomos não somem, não desaparecem, mas eles se reorganizam de uma forma diferente. Aqui embaixo eu deixei alguns exemplos de transformações. A gente vai analisar se esse fenômeno é um fenômeno químico, uma transformação química, ou é um fenômeno físico, tudo bem? Primeiro exemplo ali eu tenho uma fogueira, né? Madeira pegando fogo, tendo combustão, certo? Ali você percebe que a característica inicial da madeira, no final desse processo, vai ser completamente diferente. Você vai ter cinzas, vai liberar vapores, vai liberar um monte de gases, e o que você percebe ali que teve uma alteração. Quando mudou a composição, o que tem no final é diferente do que tem no inicial, você pode chamar isso de fenômeno químico ou transformação química. No segundo exemplo, está um pouco apagado, mas eu vou tentar explicar o que está acontecendo. Eu tenho ali uma pedra de gelo e essa pedra de gelo está derretendo. Só que se você reparar, o gelo no estado líquido, né, a água no estado líquido, melhor dizendo, ela tem a mesma constituição, a mesma composição da água no estado sólido, que é o gelo. Então, mudança de estado só fez o quê? As moléculas que estavam mais próximas ficaram mais distantes, por isso que ela derreteu. Somente isso. Agora, se você analisar, no início você tinha água, H2O, e no final você tem H2O. Então, esse fenômeno não é químico, só pode ser físico. Mudança de estados, então, de estado físico é uma transformação física. Tudo bem? O nome já diz, estado físico. Segundo exemplo aqui, eu tenho a dissolução de um pacote de suco em água, certo? Essa dissolução apenas houve uma transformação de um objeto que estava sólido e ele ficou dissolvido em água. Só que o mesmo envelope que está ali, o mesmo substância, o mesmo sabor que está ali no envelope, está ali em água também, dissolvido em água. Eu até brinco com os alunos, né? Se você pega uma folha de papel e dissolve em água, isso não vai fazer o papel sumir, certo? Se você, lógico que não deve fazer isso, mas se você beber essa mistura de água e papel dissolvido em água, vai ter o mesmo gosto do papel. Você vai sentir o gosto do papel. Então ali não houve uma transformação química, houve apenas um fenômeno físico. No último exemplo, eu tenho ali fogos de artifício. O que acontece com os fogos de artifício? Ali eu tenho geralmente um material explosivo que é misturado com um sal que dá a coloração. Existem vários tipos de sais. Por exemplo, sais de sódio, que tem sódio, tem uma coloração amarela. Os fogos vão sair uma coloração amarela. A coloração lilás, né, o potássio, por exemplo, vai ter uma chama ali, quando vai soltar uma chama, vai ter ali os fogos de uma cor lilás. O chumbo, por exemplo, sais de chumbo,
vão formar ali fogos com a coloração esverdeada. Então, essa é a diferença. Mas você preparar, antes do processo, você tem um produto. Depois do processo, você formou novas substâncias, certo? Se houve formação de novas substâncias, óbvio que ocorreu uma transformação química. Então você consegue perceber no seu dia a dia vários tipos de reações químicas. Eu quero que você aí anote ou perceba algumas reações na sua casa mesmo, tá? No seu ambiente onde você está agora. Uma transformação química que está acontecendo. Então analise aí alguma e tente aí colocar como exemplo, tudo bem? Próximo que eu ia falar sobre as evidências de uma reação química. O que é uma evidência? Evidência é uma prova. Se você assiste ali uma série policial, eles vão procurar o quê? Sempre uma prova para o que está acontecendo. Uma prova para o crime, uma prova ali de se houve, se a pessoa é inocente ou não. É uma evidência. E a partir de evidências nós podemos comprovar se houve ou não houve um caso. Uma transformação química, que também pode ser chamada de reação química, nós identificamos através dessas evidências. Lógico que nem todas as reações podem ser comprovadas por essas evidências, mas nos auxiliam na forma mais cotidiana. Nós temos um auxílio muito bom para entender um pouco mais dessas substâncias. Então vamos lá. Aqui alguns exemplos, tá? Um exemplo, uma evidência de transformação química é a mudança de coloração, certo? Acontece se você misturar, por exemplo, sulfito de sódio, ácido cítrico e iodato de sódio, numa proporção correta, você vai ter ali uma transformação, né? Uma mudança de cor. Olha lá, primeiro você vai ter uma substância que tem uma cor escura e ao mexer essa substância volta a ser transparente, tudo bem? Ali é uma evidência de mudança de cor. No segundo exemplo que eu dei, uma reação clássica, né, nós fazemos aí em feiras de ciência na escola, é o que? A mistura de bicarbonato de sódio e vinagre. Ela também é usada na limpeza de muitos materiais. Essa mistura de carbonato de sódio e vinagre libera um gás, começa a ver a formação de bolhas. Isso é uma evidência que houve uma reação química, certo? As substâncias finais são diferentes das substâncias iniciais. Quando há uma formação de chama, certo? Ali também há uma evidência de uma transformação química. Lembrando, a reação química mais comum, mais habituado, que a gente tem mais familiaridade em ver, são as combustões. Combustão é a queima. Então, se eu falo a combustão por exemplo, do metano, então ali vai ter o que? A queima do metano. A combustão do papel, ali eu vou ter o que? A queima do papel. Então, combustão, liberação de chama também é uma evidência de reação química. Okay? Outra evidência que eu queria destacar é a mudança de cheiro, mudança de odor, certo? Se uma substância inicialmente tinha um odor e depois mudou esse odor, você consegue reparar ali que houve uma transformação química, né? Na cozinha acontece muito. Você olha se o alimento está estragado. Como você percebe? Através do cheiro que ele emana, certo? Através, você vai inalar aquele objeto ali, vai inalar aquela substância e vai descobrir se teve reação ou não, se está estragada ou não. Dica: não faça isso com substâncias desconhecidas. Por quê? Um laboratório, em um ambiente onde que é desconhecido, muitas substâncias podem ser corrosivas, certo? E mexer com sua mucosa, né? Mucosa nasal. Então tome esse certo cuidado. Agora, no nosso dia a dia, na cozinha, acontece isso várias vezes, tudo bem? O último exemplo que eu queria dar para vocês é a formação de um precipitado. Professor, o que é precipitado? Precipitado é a formação de um sólido, certo? Então, por exemplo, eu misturo duas substâncias que estão dissolvidas em água, duas substâncias aquosas. Se você misturou duas substâncias aquosas, não deveria se formar um sólido, certo? As duas estão dissolvidas em água, por que se formou um sólido? Formou um sólido porque ali tem uma transformação química, tá? Ali é o exemplo do hidróxido de sódio e o nitrato de prata. Quando você mistura essas duas substâncias em meio aquoso, acontece ali a formação de um precipitado, ok?
Vamos agora falar um pouco sobre a teoria das colisões. Por que teoria das colisões? Porque para acontecer uma reação química, as substâncias precisam se chocar, os átomos precisam se chocar da maneira correta, os reagentes que nós chamamos. Os reagentes precisam se chocar da maneira correta e só assim se reorganizar. Na química não existe mudança de átomo, o átomo não vai mudar numa reação química. O que vai acontecer com os átomos, eles vão se reorganizar, certo? Imagine aí um grupo de amigos, os amigos ali, cada indivíduo vai continuar o mesmo. Vai mudar apenas o que? A amizade de um para com o outro. Então a mesma coisa acontece com os átomos. Vamos dar um exemplo aqui? Eu fiz uma animação para vocês bem interessante. Quando você choca aí duas substâncias e elas não se chocam da maneira correta, não tem energia necessária para a reação química, não houve reação química, certo? Mas quando você atinge a energia de ativação, você consegue ali a energia necessária, essas reações, esses átomos, esses reagentes, eles vão se chocar da maneira correta e assim a gente consegue formar novas substâncias. Perceba que os átomos continuam iguais, porém as interações entre eles, as ligações entre eles, foi mudada. Aconteceu um novo arranjo. Esse novo arranjo mostra que houve uma reação química. Vamos fazer uma comparação? Quando você fala de mudança de estado físico, você está ali apenas mudando a agitação das moléculas, certo? Então vamos dar um exemplo. Essa substância aqui inicialmente, essa primeira substância, ela está no estado sólido, ok? Ela estando no estado sólido, os átomos estão bem próximos uns dos outros, ok? Eles apenas vibram, não têm mobilidade. Então, por isso que a substância está no estado sólido. Já no estado líquido, acontece uma mobilidade um pouco maior, certo? Essa mobilidade um pouco maior faz o líquido escorrer. Por isso que a característica dos líquidos é escorrer, certo? Ele tem uma certa mobilidade. Ainda estão próximos, mas tem uma certa mobilidade. Já no estado gasoso, eles estão mais agitados. Então ele ocupa todo o espaço ali onde ele está presente. Imagine uma pessoa que chega perfumada ali perto de vocês, né? Vai ter sempre ali, ela vai contagiar todo o ambiente com aquele perfume. Isso daí também ocorre com os gases, ok? Então perceba, os átomos continuam os mesmos na mudança de estado físico. Só muda a agitação deles. Já na colisões, já numa transformação química, eles se reorganizam de uma forma diferente. Tudo bem? Fica a dica aí. Vou dar agora um exemplo, animações, que dão exemplos de reações químicas. Tem alguns tipos. Quero evidenciar aqui para vocês 4 tipos de reações químicas, tá? Primeira reação química, muito conhecida, é a decomposição. O que é a decomposição? Você tem uma substância e ela se decompõe em outras, né? No caso aqui do meu exemplo, a substância era única e se decompôs em duas, certo? Vou dar um exemplo no final para vocês perceberem um pouco melhor. No segundo exemplo, a gente chama de síntese, que é o quê? O processo inverso da decomposição. Você tem duas substâncias ou mais e essas substâncias se unem para formar apenas uma substância. Quando isso acontece, nós chamamos de síntese, tá certo? Um exemplo também, uma reação, tipo de reação muito comum, são as reações de simples troca. Uma reação de simples troca, eu vou precisar de mais uma substância aqui para o meu exemplo. Você tem duas substâncias ali diferentes, certo? Aí no exemplo, só que eles vão trocar ali simplesmente. Quem estava sozinho, por exemplo, vai ficar acompanhado de outro átomo e o átomo que estava acompanhado vai ficar só, uma simples troca. Vamos dar o exemplo aqui. Houve o choque ali entre elas e houve essa transformação. Isso acontece porque os átomos que têm mais afinidade, eles vão se aproximar, tudo bem? Agora, o outro exemplo, mas um pouco mais complexo, é a dupla troca. O nome já diz. A troca vai acontecer mutualmente. Então, a substância ali que estava ligada a uma vai se ligar com a substância, com o reagente da outra substância. Vou dar exemplo no final também, mas vamos lá. A dupla troca, você percebeu que
houve ali choques, o que estava, vamos dar o exemplo, AB e CD, certo? A que estava com B ficou ali agora com C. E o B que estava com A ficou agora com D. Então houve ali uma dupla troca, tudo bem? Para não ficar só na animação, vou colocar exemplos do nosso cotidiano. Uma decomposição pode acontecer, por exemplo, com a água oxigenada. A água oxigenada ela pode se decompor em água e oxigênio, né? O nome científico é peróxido de hidrogênio, mas habitualmente nós conhecemos como água oxigenada. Isso acontece porque na presença de luz ela se decompõe em duas outras substâncias, tudo bem? Isso que está em vermelho, os coeficientes, só para falar a quantidade da proporção. Vocês vão aprender isso mais tarde, mas é interessante saber. Então ali um exemplo de decomposição. Segundo exemplo que eu queria dar para vocês é o exemplo de síntese, né? A síntese, por exemplo, do cloreto de sódio, o sal de cozinha. Se o sódio reage com cloro, eu vou formar ali cloreto de sódio. Então, eu tenho dois tipos de substâncias, dois reagentes, se transformando em apenas um tipo de substância, certo? Professor, tenho dois aqui, esse coeficiente para falar da proporção, mas você pode ver que eu tenho dois cloreto de sódio, a mesma substância, tudo bem? Segundo exemplo é a simples troca. Se você reage um ácido com um metal, no caso aqui, eu estou reagindo ferro com ácido clorídrico. Ácido clorídrico também está presente no nosso suco gástrico, lá no nosso estômago. Você consegue ver ali uma simples troca. Por quê? O ferro que estava presente ali, estava sozinho, ele vai trocar com o hidrogênio. O hidrogênio que vai ficar só agora. E formou ali um sal, cloreto de ferro 2, certo? Então ali ocorreu uma reação química, nós percebemos a existência de uma reação química justamente por isso, porque houve essa simples troca. Dupla troca, vou pegar o exemplo também do ácido clorídrico, mas agora reagindo com o hidróxido de sódio, com a base. Eles reagindo a uma dupla troca, a uma troca mútua. Por quê? O hidrogênio que está aqui acompanhado do cloro, ele vai se unir ao OH que está acompanhando o sódio. O sódio que está aqui, né, acompanhando o OH, ele vai se unir com o cloreto que está aqui com o ácido clorídrico. Então vai formar NaCl, que é o sal de cozinha, e H2O, que é a água. Perceba que H que vem do ácido clorídrico e o OH que vem da soda cáustica. 2 Hs e um O, H2O. Tudo bem? Isso daqui é só para você ter uma noção básica, para você começar a compreender um pouco melhor a estrutura de uma reação química, certo? Os exercícios propostos e muito estudo vai fazer você interagir melhor com esses temas, tá bom? Não se preocupe, vai ser algo simples de você compreender. Se você anotou tudo certinho, eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa nova. E eu queria dizer para vocês agora, muito obrigado por ter assistido o vídeo e espere até as próximas, tá? Continue estudando. Tchau!